meninos e meninas do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o assunto gênero textual crônica. Vamos saber um pouquinho das características, de como funciona, de como é escrito aí a crônica. Temos aqui as principais características desse gênero. Narração curta, descreve fatos da vida do cotidiano, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico. Possui personagens que seguem um tempo cronológico determinado, ou seja, uma sequência de fatos cronologicamente. Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala dos personagens. A linguagem da crônica, ela tem muitas marcas da oralidade, da nossa fala. Então, ela tem uma linguagem um pouco mais informal, coloquial. Tem uma linguagem simples, acessível a todos os públicos e tem uma narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. Então, a crônica é como se eu estivesse contando uma história, contando um caso e contando para alguém muito próximo, porque é um gênero textual intimista. Eu posso utilizar uma linguagem mais informal, mais oralizada, com marcas da minha fala no texto escrito. Temos um pouquinho aí do histórico, né, de como surgiu aí a palavra crônica. A palavra crônica, ela surgiu, teve sua origem e está associada à palavra grega cronos, que significa tempo. De cronos veio crônicos, que quer dizer relacionado ao tempo, justificando o nome do gênero que escreviam os principais cronistas, relatavam principalmente aqueles acontecimentos históricos relacionados a pessoas mais importantes, como reis, imperadores, generais, etc. Então, aqui é como surgiu, né, o início aí do gênero textual crônica. A crônica contemporânea, que é essa que a gente conhece no nosso dia a dia atualmente, é um gênero que se consolidou por volta do século XIX, com a implantação da imprensa em praticamente todas as partes do planeta. A partir dessa época, os cronistas, além de fazerem o relato em ordem cronológica dos grandes acontecimentos históricos, também passaram a registrar a vida social, a política, os costumes e o cotidiano do seu tempo, publicando seus escritos em revistas, jornais e em folhetins. Ou seja, de um modo geral, importantes escritores começam a usar as crônicas para registrar de modo ora mais literário, ora mais jornalístico, os acontecimentos cotidianos de sua época, publicando-as em veículos de grande circulação. Então, a crônica originalmente é um gênero feito para ser produzido e publicado em jornais, em folhetins, em revistas. Por isso que é uma narrativa breve, curta. Ao escrever as crônicas contemporâneas, os escritores organizavam sua narrativa em primeira ou em terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. Em tom intimista, ao narrar, inserem em seu texto trechos de diálogos recheados de expressões cotidianas, para que o gênero possa parecer realmente aí um diálogo de quem escreve com quem está lendo, com o leitor. Escrevendo como quem conversa com seus leitores, como se estivessem muito próximos. Os autores os envolvem com reflexões sobre a vida social, política, econômica, por vezes de forma humorística, outras de modo mais sério. Outras com um jeito poético e mágico que indica o pertencimento do gênero à literatura. Assim, uma forte característica do gênero é ter uma linguagem que mescla aspectos da escrita com outros da oralidade. Então, a crônica ela vai ter sempre essa mistura aí dos aspectos da escrita,
porque é um texto, e com aspectos da oralidade, porque aí tem um modo mais intimista, aquele modo de conversa entre pessoas que se conhecem. Aqui nós temos alguns tipos de crônicas, existem outros, mas eu trouxe aqui os principais. É a crônica humorística, que apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos representados. Então, aqui leva mais para a parte humorística, provoca o riso, é muito mais engraçada de se ler. A crônica lírica tem uma linguagem poética e metafórica, expressa o estado de espírito, as emoções do cronista, diante de um fato, de uma pessoa ou um fenômeno. No geral, as emoções do escritor. Então, o escritor transmite para o leitor as suas emoções através da escrita, através do texto. A crônica poética apresenta versos poéticos em forma de crônica. Então, é uma poesia escrita em forma de crônica. A crônica jornalística, que é originalmente aí a crônica real, porque é feita para ser escrita em jornais, ela apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos. Aí pode ser fato policial, esportivo, uma notícia. Então, sempre vai aí partir de uma notícia para ser exposta aí em meios de circulação, como o jornal e a revista. A crônica histórica é baseada em fatos reais ou em fatos históricos. Todos esses tipos de crônica, elas se unem aí na parte onde a crônica ela vai ser uma narrativa, onde o tempo vai ser importante, ela é cronológica. Os fatos vão se sucedendo e também é uma narrativa curta, todas elas, uma narrativa onde apresenta aí um fator intimista, onde tem traços da minha fala na minha escrita, para que o meu leitor ele possa entender e se sentir aí contemplado no texto. Vocês vão receber uma atividade onde tem uma crônica para ser lida e interpretada. Algumas questões vão pedir aspectos aí mais da gramática do texto e vocês também vão receber aí o assunto do ladinho da atividade para relembrar, consultar e poder fazer a atividade proposta, certo? Até breve, tenha uma boa semana de estudos.